avec ma gueule de nègre n'était. Um nó diplomático vai se adensando na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Desde que, no dia 18 de agosto, um grupo de brasileiros destruiu acampamentos improvisados de centenas de imigrantes. 1.200 venezuelanos já foram expulsos após os ataques dos habitantes da área. É explícito que o ressentimento na população afetada, tanto pela precarização ainda maior dos serviços públicos, pressionados pela demanda dos novos usuários, como pela sensação de insegurança. Cerca de 127 mil venezuelanos, entre o início de 2017 e junho deste ano, cruzaram a fronteira fugindo da escassez generalizada na Venezuela. Alguns vieram apenas para buscar mantimentos e remédios, mas boa parte chegou para tentar uma nova vida no Brasil, ou ao menos usar o país como rota de passagem para outros destinos. O texto que acabei de ler é parte de uma reportagem publicada pelo El País, em agosto de 2018, com o título "O monstro da xenofobia ronda a porta de entrada de venezuelanos no Brasil". Eu sou Danilo Mecenas, jornalista, e esse é o Dialogia, Discursos Contemporâneos. Gente que chega e vai, gente que chega e vai, gente que chega e vai. O episódio de hoje é De Onde Vêm os Bárbaros? Nosso convidado é o Jocenilson Ribeiro, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe e pesquisador da área de análise do discurso. Ele tem se dedicado a investigar o ódio contra o estrangeiro, a xenofobia e suas várias manifestações no Brasil e no mundo. Um fenômeno sempre presente na história. O jornalista e professor do Departamento de Letras, Pedro Varone, conversou com Jocenilson sobre a pesquisa. Vamos ouvir essa prosa. Jocenilson, acho que a gente podia começar com uma questão básica, né? O que é xenofobia? O que se entende por essa expressão, por essa palavra, por esse enunciado hoje? A palavra xenofobia vem do grego, né, da articulação das palavras xenos ou xenos, que significa estranho, estrangeiro, de fora, e phobos, que significa medo, temor, receio. E é um dos muitos tipos de violência na sociedade, como o racismo, a homofobia, a violência doméstica. Mas a xenofobia é uma atitude violenta especificamente contra os estrangeiros ou pessoas em situação de deslocamento, seja de um país para o outro, de uma cultura para outra, ou simplesmente em situação de migração dentro do próprio país, como a discriminação de pessoas de um estado para o outro dentro do Brasil, né? A exemplo de sulistas contra nordestinos, né? Ou o povo da Catalunha contra os povos bascos na Espanha. Na lei, esse tipo de violência é equiparado a crime de ódio e de racismo. A gente sabe que esse fenômeno não é novo, né? Ele, de alguma forma, atravessa a história da humanidade, né? Sempre essa questão está colocada. De onde vêm os bárbaros, né? Para os gregos, bárbaro vem de uma cacofonia, né? De bar, talvez nosso blá, blá, blá. Bárbaros são aqueles que falavam uma língua estranha, como grunhidos de animais, eram os estrangeiros, né? Os invasores, enfim, os incompreendidos, os que não tinham inteligências nem para falar, rosnavam ou falavam como verdadeiros animais. É daí que surge a ideia de bárbaro. Os antigos gregos tinham uma expressão que dizia: quem não é grego é um bárbaro. Já no Império Romano, os romanos, tomando emprestado esse sentido de bárbaro, né, dos gregos, eles utilizavam o termo para se referirem aos povos germânicos, celtas, íberos e persas. Hoje, nas línguas românicas, como português, espanhol, francês, ainda se mantém sentidos de bárbaro, né, como um sujeito não civilizado, selvagem, tribal, pessoa bruta, cruel, grosseira, matuta, criminosa, enfim. Então é daí que surge essa ideia de bárbaro.
Alunos de uma chapa estudantil da Universidade de Coimbra se juntaram em 2014 para fazer uma campanha no Facebook, com o intuito de denunciar os preconceitos vivenciados ali. Para isso, tiraram fotografias anônimas com as frases discriminatórias ouvidas no ambiente acadêmico. Entre elas, muitas relacionadas diretamente com a vida dos brasileiros em Portugal. Os brasileiros e os pretos deviam todos morrer. A vós, o que cabe é votarem para o vosso país. Essa reportagem de Bruna Borelli sobre o preconceito contra estudantes brasileiros em Portugal foi publicada pela Gazeta do Povo, em agosto de 2018. Então a relação com o estrangeiro, o diferente, o outro, ela é marcada assim por uma espécie de contradição entre a ideia de hospitalidade e de hostilidade, né? Como é que você percebe essas diferenças? Eu trabalhei na fronteira, né, na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu, com brasileiros de diferentes estados, lecionando língua portuguesa para estrangeiros de mais de 20 nacionalidades. E aí fui percebendo os discursos discriminatórios contra os que chegavam na cidade, ao mesmo tempo em que lia nas redes sociais, via na internet, notícias de violência contra estrangeiros no Brasil. Então eu comecei a me fazer algumas perguntas. Por exemplo, e se o ódio, né, dirigido aos estrangeiros fosse contra a minha família? E se fosse comigo no exterior? O que é que eu faria, né, que eu poderia fazer para me colocar no lugar dos estrangeiros violentados? E também me perguntava em que situação sou eu o estrangeiro? Será que eu também não sou estrangeiro no interior, né, circulando no Brasil? Então, eu fui ler vários textos e autores nas áreas de história e filosofia das migrações, além de análise do discurso, né? E fui percebendo que ao longo da história, desde que o homem existe sobre a Terra, as sociedades e os indivíduos se relacionaram a partir de duas lógicas contraditórias: a da hospitalidade, da recepção e do afeto com os outros, mas também a lógica da hostilidade, do ódio e das violências contra estes outros. Isso sustentou, por exemplo, muitas guerras e conflitos culturais até hoje por N motivos. Então, nos dias de hoje, como é que eu percebo essas diferenças, estudando essas contradições? Primeiramente, eu observo duas coisas, né? Uma diz respeito aos governos e outras às relações entre as pessoas, né? Na esfera mais individual. Ou melhor dizendo, na esfera das relações interpessoais, né? Na esfera institucional e política, os governos neoliberais, totalitários e nacionalistas nos discursos da ONU falam de integração, inclusão entre os povos, países, amigos e irmãos, falam de globalização, acordos bilaterais, enquanto internamente estes países promovem tratamentos desiguais aos estrangeiros, a começar pelos vizinhos. Eles criam muros, apertam a vigilância e dificultam o trânsito de imigrantes e refugiados fugindo de guerras, pandemias, fomes e desastres naturais. Já nas relações interpessoais, entre os ditos nacionais e estrangeiros, tem aumentado o ódio contra o outro, porque dizem que por exemplo, esses estrangeiros vêm tomar nossos empregos, eles vêm aumentar a pobreza no nosso país ou na minha cidade, eles vêm disputar os serviços de saúde, escola e de transporte já precários para os ditos nacionais. Bom, eu vejo o seguinte historicamente, né, analisando, eu vejo vários exemplos que a gente pode reconhecer como israelenses contra palestinos, católicos contra muçulmanos ou vice-versa, alemães nazistas contra os povos judeus, e no Brasil, né, brasileiros nacionalistas contra haitianos, cubanos, muçulmanos, venezuelanos, ou sulistas ou sudestinos, né, pessoas do Sudeste, contrários à presença ou à língua dos nordestinos, nortistas, enfim, e inclusive contra a presença dos povos indígenas. E aí eu vi muito isso, notei bastante no contexto da pandemia, né? Bolsonaristas contra chineses, povos asiáticos e também contra os povos indígenas. Bom, então, todos temos direito a migrar sobre a terra, né? Todos têm direito ao visto, todos nós temos direitos à hospitalidade,
hospitalidade. Mas entre os governos e os indivíduos, como eu analisei, né, nessa relação, parece haver uma política de hostilidade quando se deseja apenas alguns estrangeiros, por exemplo, os mais ricos, os empresários bem-sucedidos, os brancos, os de origem europeia, os gringos, né, ditos gringos, ou do ponto de vista religioso, os católicos. Então, isso não significa que somos hospitaleiros para qualquer imigrante, né? Somos seletivos nesse sentido. Quanto na nossa condição de estrangeiro em outras terras, gostaria que você falasse um pouquinho disso. Essa questão me faz pensar em alguns estereótipos e em um tipo de esquecimento histórico, o da nossa estrangeiridade. Primeiro, os estereótipos, né? Somos conhecidos mundialmente como um povo festeiro, amistoso, simpático, hospitaleiros aos estrangeiros, carnavalesco, espertos no futebol, e nos esforçamos por entender a língua deles, né, dos estrangeiros, e também em ensinar a nossa língua. Tudo isso nos vendeu a imagem de que somos uma cultura cordial, o que levou o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda a definir esse fenômeno como um mito da cordialidade brasileira. Já sobre o esquecimento da estrangeiridade, não é novidade para nenhum de nós que a sociedade brasileira seja constituída desde o século XVII, né, XVI, XVII, por colonizadores escravizados africanos, por elites, né, mas também por pobres e muitos trabalhadores de origem europeia, asiática, sírio-libaneses, fugindo da fome, de guerras, né, das misérias. Eles vieram para o Brasil e formou o Brasil. Os únicos povos das Américas que não chegaram foram os povos originários. Aí eu destaco os povos tupis, guaranis, né, aqui na América Latina, porque aqui eles já estavam. Então, nós brasileiros somos de origem estrangeira, que passamos por inúmeras violências, né? Promovemos também violências. A estrangeiridade faz parte de nossa história, da nossa subjetividade, mas esquecemos disso e inventamos nossa originalidade, o que também é um mito. Então, como eu vejo o brasileiro nessa contradição entre a cordialidade estereotipada e a estrangeiridade esquecida? Eu vejo como um sujeito marcado pelas violências históricas, seja como violador, seja como violentado. Então, o tratamento ao outro estrangeiro vai estar nesse espaço entre a recepção amistosa e a ideia de ameaça do outro, né? O racismo estrutural se funda aí. Lembro de uma professora que esculhambava minha escrita por ser do Brasil. Dizia que estava errado e que não se deve usar gerúndio, e que era muito informal. Afirma a jornalista gaúcha Luana Feldens, de 32 anos, que fez um semestre da sua graduação em Comunicação Social em 2006 no Instituto Politécnico de Leiria. Esse é mais um trecho da reportagem da Gazeta do Povo sobre os estudantes brasileiros em Portugal. Professor Josenilson, você na condição de linguista, de um analista do discurso, procura perceber essa presença da xenofobia, essas questões com a sua manifestação linguística, né? Como é que isso se dá em termos de linguagem, né? Há um conceito que você desenvolve que é da intolerância linguística. Como é que a gente pode pensar esse conceito à luz da ideia da xenofobia? Nós sabemos que as pessoas sofrem discriminação também pelo modo como elas falam, né? Se elas reproduzem ou não o imaginário de língua correta, língua pura e culta da gramática normativa. Se elas, sendo estrangeiras, falam bem o português para conseguir um emprego, se os brasileiros migram do Nordeste ao Norte para o Sul e Sudeste, como estes brasileiros falam, se elas falam na TV um sotaque muito diferente, o que se diz, um sotaque carregado, né, aos ouvidos do povo do Sul, ou se o gringo fala trocando o gênero das palavras, né, masculino para o feminino, ou, por exemplo, se o francês fala português fazendo biquinho, né, tudo isso compõe um imaginário de língua que pode promover a discriminação e o preconceito, ou até elogios, a depender do falante. Eu tenho estudado esse fenômeno como intolerância linguística do tipo glotofobia, né, e a palavra glotofobia é composta de gloto, né, do grego gloto, da palavra grega,
relativa à língua, né? E fobia, como a gente já viu antes, né? É relativa ao medo ou desprezo a uma dada cultura ou língua. Então, a glotofobia é um tipo de discriminação contra a língua falada por estrangeiros, né? Seja a sua língua materna ou o português que ele fala com sotaque estrangeiro, ou ainda algumas inadequações de pronúncia, por exemplo. Mas isso depende de alguns fatores, como a questão racial ou de procedência do falante. Então, para ter um outro exemplo, um francês falando quero um cocô, em vez de dizer quero um coco, pode ser visto como pronúncia bonitinha, né? Cocô por coco, embora promova aí o riso, né, com a palavra cocô. Então, pode-se dizer, ele fala bonitinho, o jeito de ele pronunciar é de forma bonitinha. Enquanto um senegalês, que também tem como fala, enfim, sua língua, língua materna, o francês, ele falando do mesmo modo quero um cocô, pode ser visto como aquele que não sabe falar, fala mal o português, tem um sotaque de negros. Isso é muito comum no âmbito esportivo, por exemplo, né? Então, no futebol, exemplos não faltam, né? Então, o problema da intolerância linguística contra o estrangeiro pode estar relacionado à origem, à cultura, à cor da pele, e tem a ver com a xenofobia de modo geral. Nesses fluxos da globalização, em algum momento a gente vai estar nessa condição de estrangeiro, né? Isso é meio inevitável. Todos temos uma vida um pouco nômade, em certo sentido. Então, como é que você vê essa ideia de que o estrangeiro não é apenas o outro, mas o estrangeiro também sou eu? Nos discursos cristãos, né, Jesus é o maior exemplo para a sociedade ocidental de nomadismo, né, de deslocamento, de fuga e peregrinagem. Em toda a história bíblica, ele é peregrino, né, estrangeiro e perseguido. Ele e sua família não tinham propriedades e migravam fugindo dos romanos o tempo todo, né, até a sua morte. Estou trazendo aí um exemplo da tradição cristã, né. Hoje, as políticas de globalização das trocas comerciais, das viagens em aeronaves e navios, longas estradas e linhas de trens, além das comunicações na TV, internet, rádio, e também em muitas línguas, promovem os grandes fluxos migratórios e acompanham também as crises migratórias. Então, tudo isso, bem ou mal, nos faz estrangeiro, ainda que a gente não se perceba estrangeiro. Mas é preciso ter essa consciência de que nunca fomos totalmente originários, né? Nós inventamos a ideia de originalidade, de unidade, como uma forma de interpretação do mundo, né, de compreensão de nós mesmos e dos outros, como um bloco homogeneizante, né? Por isso falamos de nação, família tradicional, identidade única, falamos de religião suprema, de raça pura, supremacia branca, falamos de o melhor partido, a língua mais bonita, o povo romano, o povo brasileiro, enfim, como se tudo isso fosse homogêneo e original, né? Mas o mundo, enfim, as sociedades, todas as sociedades, as formas de expressão e de existência são diversas, né? E em cada um de nós há um pouco de estrangeiro, né? Para concluir, eu gostaria de terminar lendo um textinho do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que está naquele livro O Caçador de Histórias, e ele diz o seguinte: num jornal do bairro do Raval, em Barcelona, uma mão anônima escreveu: teu Deus é judeu, tua música é negra, teu carro é japonês, tua pizza é italiana, teu gás é argelino, teu café é brasileiro, tua democracia é grega, teus números são árabes, tuas letras são latinas. Eu sou teu vizinho. E ainda me chamas estrangeiro? Amor no coração, preparamos a invasão. Esse foi o episódio De Onde Vêm os Bárbaros, do podcast Dialogia, Discursos Contemporâneos.
Um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, coordenado pelo professor Pedro Varone, do Departamento de Letras. O Dialogia tem apoio do Labor, Laboratório de Estudos do Discurso, do ITI, Informação, Tecnologia e Inovação, e da SEAD, Secretaria de Educação à Distância. É uma atividade ligada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos. A supervisão foi da professora Vanice Sargentini. Nesse episódio, nós convidamos o professor Josenilson Ribeiro, da Universidade Federal de Sergipe, que falou sobre xenofobia. A produção foi feita pela Kathleen Mota, Alice Carine e Rafaela da Silva. O roteiro foi do Pedro Varone. A montagem foi feita pelo Danilo Mecenas, que também fez as locuções, com finalização e vinhetas de Ian Mazeu. A criação da vinheta Lugar de Fala foi do Ricardo Finazzi e do Pedro Varone. Nesse episódio, também utilizamos trechos de reportagens do El País, Gazeta do Povo e Extra. E também do escritor Eduardo Galeano, no livro Ele Caçador de Histórias. Tivemos ainda trechos da música Os Mais Doce Bárbaros, de Caetano Veloso, e de Alpha Blondy cantando Lemetic. Obrigado pela escuta. Acompanhe os outros episódios da nossa trilogia, Feminismo e Comissão da Verdade. Gente